nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Doutrina católica, tradição e magistério. Meditação. A fumaça de Satanás e o relativismo reinante. Recuar diante do inimigo ou calar-se quando de toda parte se ergue tanto alarido contra a verdade é próprio de homem covarde ou de quem vacila no fundamento de sua crença. Qualquer dessas coisas é vergonhosa em si, é injuriosa a Deus, é incompatível com a salvação tanto dos indivíduos como da sociedade, e só é vantajosa aos inimigos da fé, porque nada estimula tanto a audácia dos maus como a pusilanimidade dos bons. Papa Leão XIII, encíclica Sapienti Christiani, de 10 de janeiro de 1890. Há mais de 4 décadas, o Papa Paulo VI advertiu que a fumaça de Satanás penetrou na Igreja. A locução Resistit Fortes in Fide, 29 de junho de 1972. Disse também que a Igreja está passando por um misterioso processo de autodemolição. Seria engendrar, como infelizmente se vê hoje, a perturbação e a perplexidade de muitas almas fiéis. A locução aos estudantes do Pontifício Seminário Lombardo, de 7 de dezembro de 1968. Mais tarde, também o Papa João Paulo II, em uma alocução no dia 6 de fevereiro de 1981, dizia nessas fortíssimas e contundentes palavras: os cristãos de hoje, em grande parte, sentem-se perdidos, confusos, perplexos e mesmo decepcionados. De todos os lados se espalham ideias que contradizem a verdade que foi revelada por Deus e sempre ensinada pela Igreja. Verdadeiras heresias foram divulgadas nos domínios dos dogmas e da moral, suscitando dúvidas, confusão, rebelião. Finaliza o Papa João Paulo II. Essa fumaça de Satanás também espalhou o relativismo intelectual e moral por toda a Igreja, com reflexos em toda a sociedade. Aliás, até hoje, alguém fez um esforço de análise sério, vigoroso, decisivo, meticuloso, para nos livrar da asfixia dessa fumaça satânica e dos abalos sísmicos no sacrossanto edifício da Igreja? Eis o fundo de quadro que deve nortear todo e qualquer esforço para o reerguimento de nossa vida religiosa e moral. A única reforma cabível é ensinar a verdade inteira, que seja restabelecido por inteiro o ensinamento católico de todas as cátedras, de todos os púlpitos, de todos os livros, por todos os meios cabíveis, ou seja, todo o ensinamento católico que foi, é e sempre será o mesmo. Com efeito, a missão do clero, ensina São Pio X, é governar, ensinar e santificar. Durante os últimos 50 anos, o relativismo acabou entronizado na Igreja, abalando todas as certezas de legiões de católicos, muitos dos quais, infelizmente, tíbios e pouco instruídos nas verdades da fé, acabaram por abandonar a Santa Igreja Católica. De fato, o mal já estava feito, em larga medida, consolidado, conforme previu o Papa Paulo VI. Devemos, pois, como verdadeiros católicos, entender a religião católica, o ser católico, em consonância com a tradição bimilenar da Igreja. Diz o livro de Oséias que o povo de Deus se perde por falta de conhecimento. Dizia um grande arcebispo aos seus seminaristas que se eles não lessem e estudassem continuamente, acabariam por se tornar traidores. De fato, chegamos a um momento em que devemos, tanto quanto possamos, e eu diria até que ainda mais que antes,
estudar, literalmente estudar, o que a Igreja ensina. Vivemos hoje o tempo em que alguns chamam de amor o seu exato oposto. Tornaram a caridade cristã um sentimento ralo de respeito humano e simpatia afetada. Tiraram dela o seu rigor, a sua violência mesmo, a sua exclusividade e, portanto, a sua fidelidade. Amar é transigir, dizem os sofistas pseudo-católicos. Amar é abrir-se ilimitadamente ao diferente, identificando-se com ela, ainda que quando essa diferença seja o erro. Devemos ser tolerantes, dizem, mas tratam com intolerância os que não partilham desses seus ideais chulos. Ignoram que Jesus tenha trazido a espada e que pela retidão da fé, isto é, pela intransigência dogmática, ele dividiria até mesmo os pais contra os filhos. Esta tensão está presente em todo o Evangelho e em toda a história cristã. Constantemente somos interpelados pela necessidade de escolher entre Deus e os homens. Se tivermos vergonha de Deus diante dos homens, Deus se envergonhará de nós. E, no entanto, há quem passe por estas coisas simplesmente como se não existissem ou fossem isentas de sentido. Ah, não! Vamos falar daquele outro texto em que Jesus veio trazer a libertação dos cativos. E distorcem e manipulam. E aprendem um cristianismo afetado, misturado com os sentimentalices e esquerdices, e escondem o tesouro que nunca encontraram. Cegos guiando cegos. Aos poucos, porém, que querem seguir direitinho, que pretendem percorrer a via estreita, compreendendo que não há espaços alternativos à esquerda ou à direita, que não podem haver concessões ou transigências na doutrina. Os que intentam imitar a Jesus Cristo, não apenas em parte de sua vida, mas na sua vida toda, incluindo seu zelo pela casa do Senhor. Estes são discriminados, tidos por fanáticos, fundamentalistas, inimigos do bem comum e da fraternidade, legalistas, cismáticos, reacionários, preconceituosos, retrógrados, desalmados, insensíveis, fechados ao novo, entre outros tantos elogios. O Deus destes cristãos de nosso tempo é um ser totalmente bondoso e compreensivo que não tem regras, nem mandamentos, nem exigência nenhuma. Tudo o que ele quer é que as pessoas sejam felizes, fazendo o que elas gostam. Este Deus dos modernos cristãos, iluminados, é um Deus totalmente misericordioso e tolerante, que a todos perdoa e a ninguém condena. Que ama as pessoas como elas são e não se importa com seus pecados. Que acolhe a todos do jeito que vivem e com as práticas que têm. Ele é puro amor, por isso a ninguém castiga, tudo tolera, pois infinita é a sua misericórdia. Quando os pretensos cristãos são confrontados com as palavras de Cristo, que desmontam suas afirmações relativistas e demonstram, por exemplo, a ordem de Cristo para se pregar o Evangelho a todas as nações e fazer de todos os povos seus discípulos, Mateus 12, 18 e seguintes, logo se apressam a dizer que eles vêm de modo diferente. Quando se mostra que Jesus, manso e humilde de coração, acolheu a todos, mas de todos exigiu a conversão e a mudança de vida, colocando a renúncia ao pecado como condição para segui-lo. João 8:11. Os mais misericordiosos do que Cristo dizem: o que importa é o amor. Quando se prova com as palavras de Cristo que o verdadeiro amor a Deus implica na obediência aos seus mandamentos, João 14:15, dizem que o Deus no qual acreditam não é legalista. Quando se faz ver que Deus é misericordioso e perdoa assim a todos, desde que se arrependam de seus pecados e se disponham a mudar de conduta, reapresentam seus chavões, dizendo que o Deus deles é compreensivo e não se importa com esta bobagem de pecado. Diz Santo Ezequiel Moreno: muitos dos que se dizem católicos
ajudam os revolucionários. São esses sempre moderados, que estimam a tranquilidade pública como o bem supremo. Esses católicos tolerantes, condescendentes, brandos, doces, amáveis ao extremo com os maçons e furiosos inimigos de Jesus Cristo, guardam todo o seu mau humor para os que gritam "Viva a religião!" e a defendem sofrendo contínuas penalidades e expondo suas vidas. Para eles, esses últimos são exagerados e imprudentes, que tudo comprometem com o prejuízo dos interesses da Igreja. Finaliza o santo. A coisa toda é muito desonesta. Infelizmente, a maioria dos espectadores desses embates são tão ingênuos e uma longa explanação que seria preciso para fazer compreender, ao menos basicamente, esses assuntos, ou se afasta do interesse desta mesma maioria, ou não encontra ocasião para se dar. Aparecemos então como os ultrapassados. Ora, nos diz São Tomás de Aquino: quem diz verdades perde amizades. Duras palavras, mas benditos seremos quando sofrermos por causa de Cristo. Quiseram matar a Elias, que, como ele mesmo dizia, era o único que zelava pelas coisas de Deus. Não transijamos, caríssimos. Os que ainda veem tudo isso nublado, estudem, leiam, procurem boas pessoas, pessoas de confiança, conversem, rezem, tenham vida sacramental, confessem-se frequentemente, tenham um profundo amor a Nossa Senhora, ponham a vossa fé em todo momento do vosso dia, no que quer que façam. Abandonem esses falsos conceitos de um amor mole e que busca agradar a todo mundo. Ninguém precisa levar este peso, nem ficar encenando afeições. Não podemos ser católicos de dupla face, em contínua contradição. Querer nos manter católico e, ao mesmo tempo, ter o afã de agradar ao mundo. Afirmarmos nossa fé com medo de parecer demasiado dogmático e atuarmos, de fato, como os inimigos da fé católica. Sejamos verdadeiros. Muitos há que habitam os templos católicos, mas sequer vislumbram a beleza que é ser católico apostólico romano na sua integridade, sem modernismos, sem ceder ao discurso da hora. Deixemos disto. Cristo nos pede hoje para abandonar os mortos com os seus mortos, para pôr a mão no arado e não olhar para trás. E a coisa é urgente. Não há tempo sequer para se despedir dos pais, nem para saudar as pessoas pelo caminho. Em todo este contexto, nós devemos encarar o desafio de manter a fidelidade à Igreja, de estudar a sua doutrina, de não querermos nos unir ao círculo dos zombadores que brincam com a liturgia e pervertem nas catequeses as almas das crianças, ensinando-lhes o erro e fazendo-as duvidar das verdades mais sublimes da fé. E neste meio, se nos decidirmos pelo legítimo catolicismo, teremos de enfrentar as perseguições, por mais sutis ou dissimuladas que sejam, os olhares atravessados, e receberemos por certo diversos títulos nada honrosos, calúnias e julgamentos de intenção. Mas aí é que está também a aventura amorosa que nosso Senhor nos concede passar. Os apóstolos Pedro e João agradeciam a Deus por terem sido dignos de serem açoitados por amor de seu nome. Aproveitemos, portanto, a ocasião e ardamos de zelo pelo Senhor. Para tal, repito, estudemos. Há muitas pessoas que andam por aí desanimadas da fé, simplesmente porque foram enganadas e passaram a duvidar da autenticidade da Igreja. Estudem e retomarão o vigor. Conheçam esta beleza que é a Igreja e serão almas de elite. Aprofundem-se na sua doutrina, na sua filosofia, nos seus argumentos morais e perceberão que não há razão para a pusilanimidade, para a vergonha, para o constrangimento. Ao contrário, armem-se e à guerra. É preciso alastrar de novo o amor à verdade, à luz,
a bondade, a retidão. Chega de teorias desvairadas que tratam os homens como se fossem todos bestas, covardes e lamacentas. Combatamos o bom combate e inflamemos os que estão ao nosso redor. Que percebam pela integridade na nossa vida as chispas daquele fogo a arder na nossa alma e possam ter um vislumbre daqueles olhos que convidam. Vem tu também e segue-me. O que a igreja necessita urgentemente é que os cristãos barrem em nome de Cristo e armados pela sua cruz essa algazarra da iniquidade e esta zombaria com Deus e com as almas. Dizia nosso Senhor: infeliz daquele para quem eu for pedra de escândalo, e ai daquele sobre quem esta pedra cair. No combate, a verdade é invencível, e todo aquele que contra ela se levanta haverá de quebrar-se. Armemo-nos do vigor de novos cruzados, pois a nós não foi dado um espírito de timidez, mas de audácia. Não pensemos, caríssimos, que tudo isso é palavreado e conversa de efeito. Essas hipocrisias são características dos inimigos de nosso Senhor, que precisam encontrar todo tipo de mentiras para fazer aceitar a contragosto os seus devaneios. Cristo é a verdade, e ele por si mesmo é belo e forte, e atrai e converte. Dizia o Papa Inocêncio III: em todos os lugares onde hereges declarados se encontram e rejeitam e blasfemam Deus e a fé da Santa Igreja Romana, cremos que, de acordo com a vontade de Deus, mediante discussões e exortações de todos os modos, devemos confundi-los e nos devemos nos opor a eles como adversários de Cristo e da Igreja, com a palavra de Deus e francamente, até a morte. Fonte: Profissão de Fé prescrita aos valdenses, carta Eius Exemplo, ao arcebispo de Tarragona, 18 de dezembro de 1208, Papa Inocêncio III. A grande maioria dos que se dizem seguidores de Cristo vivem em contradição teórica e prática com aquilo que ensinou o Messias. Renunciando à racionalidade no entendimento de Deus, do mundo e do homem mesmo, passamos a pautar nossa conduta em sentimentos e no imperativo da vontade sobre a razão. Faz-se e fala-se o que se quer, sem se perguntar se é certo ou errado. Nós devemos acreditar naquilo que a Igreja Católica sempre ensinou. Nós devemos venerar aquilo que sempre veneraram. Se estavam certos naquele tempo, estão certos no presente. Medo, dor, prazeres egoístas e providos de traições, apegos e desejos de honrarias, tudo isso abandona-se, despreza-se, e como diz São Paulo, tem-se apreço de nada diante de Cristo e do seu conhecimento. Não cabem na porta estreita, impedem a verdadeira alegria. Os católicos vivem já na comunhão dos santos. São muitos os que lutam no seu anonimato e na ordinariedade de suas vidas. Convençamo-nos de Cristo, entusiasmemo-nos com Ele, defendamo-nos a sua Igreja e imitemos a disposição de Santo Atanásio, que dizia: se o mundo for contra a verdade, Atanásio será contra o mundo. E jamais esqueçamos aquele que disse: coragem, eu venci o mundo. É por ele que lutamos. Rezemos muito e sejamos fiéis católicos íntegros, sem capitular em nenhum ponto da fé. Isso é de absoluta importância. Ninguém pense ser forte sem Cristo. Sem ele nada podemos. Não basta encenar. A via é íngreme mesmo. Mas tudo podemos naquele que nos fortalece. Nele vencemos o mundo. É preciso se entusiasmar de novo por nosso Senhor. O passado e a tradição da Igreja são gloriosos. Amemos o bem, a verdade, a beleza, a grandeza, a pureza. E o façamos em plena luz do dia. Salve Maria! Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.